A novela O Encontro Fortuito, de Gerard Van Oost e Oludar, de Christopher Casten Smith, lançada na coleção Duplo Fantasia Heróica pela editora brasileira Devir, é finalista no Prêmio Nebula de 2011. O prêmio é considerado o mais importante da literatura fantástica nos Estados Unidos e o autor é norte-americano, mas há 10 anos reside no Brasil, aqui em Porto Alegre. Está aqui, tudo bem? Parabéns pelo prêmio. Obrigado e muito obrigado pelo convite de participar no programa hoje. Porque estar indicado a um prêmio tão importante deve ser assim para um escritor que está se lançando, né, no mundo da literatura, um ponto assim marcante. Olha, foi uma surpresa, um choque total, é uma coisa que eu nunca imaginei receber na vida, uma indicação desses, porque o prêmio, na verdade, é votado pelos profissionais da área, são apenas os profissionais que conseguem publicar nos lugares mais cobiçados, vamos dizer, os lugares que pagam mais, eles podem entrar nessa organização, que é os escritores de ficção científica e fantasia dos Estados Unidos. E eles que nomeiam as pessoas para esse prêmio. Então, assim, é um grupo prestigioso, vamos dizer, que eu nunca imaginei que ele era uma coisa dessas, que esse tipo de escrito que é muito aventura, é muito leve, não é uma coisa altamente profunda de chegar nesse nível de concorrer a esse prêmio. E como é que você recebeu, então, a notícia? Onde é que estava? Eu, na verdade, semana passada eu estava nos Estados Unidos, eu estava visitando família nos Estados Unidos e recebi essa ligação e foi um choque total, foi uma surpresa. Uma coisa que eu nunca imaginei. Eu falei que era um desses sonhos bobos de infância. Tu acha que vai jogar algum dia na Copa do Mundo, alguma coisa que nunca acontece. Porque quando eu lia muito literatura fantástica, muito ficção científica, quando eu era criança, adolescente, sempre os melhores livros tinham essa coisa na frente. Ganhador, o vencedor do Prêmio Nebula, vencedor do Prêmio Hugo, que são os dois principais prêmios dessa área. E essa indicação ao prêmio pode abrir portas para você na literatura internacional? Pode abrir muitas portas, porque muda totalmente a percepção, eu acho, de outras pessoas. Um amigo meu foi finalista no ano passado. O nome dele é Saladin Ahmed. E, olha, dentro de uns 2, 3 meses após a indicação, ele era um escritor não muito conhecido antes da indicação. Depois da indicação, logo depois, ele assinou um contrato de 3 livros com uma grande editora. Abriu muitas portas para ele. Bom, O Encontro Fortuito, de Gerard Van Oost e Oludar. Onde é que foi publicado pela primeira vez? Onde foi publicada pela primeira vez essa história? Sim. A primeira vez foi publicado numa revista norte-americana que se chama de Realms of Fantasy. É uma revista muito conhecida na área, uma revista muito importante, tem uma das maiores tiragens de revistas da área e para uma revista realmente totalmente voltada à fantasia, é uma das maiores do mundo. Então é um lugar conhecido, é um lugar importante para a literatura fantástica. E, na verdade, eu vendi os direitos de publicar o conto para eles em 2008, mas levou 2 anos a ser publicado o conto. E aqui no Brasil está saindo então pela editora Devir, né? Sim, pela editora Devir, nessa coleção, é uma nova coleção, Asas do Vento. E a ideia é, em cada desses livros, eles vão colocar 2 noveletas ou 2 contos diferentes. Um de um escritor estrangeiro traduzido e outro de um escritor brasileiro, mas com temáticos parecidos. Então, acho que é uma coleção interessante. No caso, nesse aqui, você aparece como estrangeiro, apesar de morar em Porto Alegre há 10 anos, né? Eu sou estrangeiro nesse livro. E tem também aqui a Saga de Itajaré, que é do Roberto de Souza Causo, que te convidou, então, para essa publicação. Ele que me convidou. Ele também é editor desse livro, ele que está trabalhando nessa série nova e está convidando escritores do mundo inteiro. Então, esse Tajaré é uma série antiga dele, ele já publicou várias histórias. Então, é no mesmo sentido, a gente chama de espada e feitiçaria, esse tipo de gênero. Mesmo que não tenha espada e feitiçaria, é um estilo que não é aquela fantasia épica de Tolkien, que tem os elfos e anões e essas coisas, mas tem pessoas mais comuns, em situações mais comuns, mais perigosos e
Christopher, eu sei que é uma longa história, né? Mas como é que você chegou aqui em Porto Alegre? Essa é uma longa história, mas a versão mais curta que eu posso dizer é que antigamente, quando eu trabalhava na Intel, na Califórnia, eu comecei a fazer consultoria aqui no Brasil pela Intel. E eles me mandaram para muitas empresas de software, muitas empresas de videogames e outras empresas de software para fazer consultoria técnica. Eu acabei conhecendo uma empresa aqui que é Salt Logic Studios e eu gostei muito do que eles estavam fazendo, uma empresa de videogames. E acabei ajudando bastante eles e no final de contas eu virei sócio dessa empresa. Passei mais de 10 anos com o Salt Logic Studios. Que foi vendido no ano passado, começo do ano passado, para a empresa multinacional Ubisoft. Mas foi mais ou menos isso que me levou até aqui, que eu virei sócio dessa empresa. E hoje é casado com uma brasileira, tem filho, enfim, né? Isso. E está pesquisando a história brasileira e o folclore, né? A questão do mágico, do fantástico, para essas histórias. Vamos falar então dessa saga, a bandeira do elefante e da arara, né? Sim, essa é a série. Assim. Então... Olha, esse começou com uma ideia, eu estava pesquisando muito, eu adoro história, desde criança eu adoro história e eu sempre gosto de ler história de lugares diferentes, então, mesmo quando eu comecei a visitar o Brasil, bem nos anos 90 ainda, eu comecei a ler sobre a história brasileira, para saber um pouco mais. E realmente eu adoro essa época dos bandeirantes, essa época que chegaram todos os exploradores ao Brasil, é o século XVI, especificamente esse conto. Então tem toda essa convergência de culturas, tem todos os nativos, os índios, tem todos os europeus chegando, tem todos esses missionários. Os negros. Tem os negros chegando. Então a ideia é realmente, essa é uma fantasia totalmente brasileira. Dois principais personagens quem são? Sim, os principais personagens são o Gerard Van Oost, que é holandês. Então ele é o aventureiro, ele quer ser aventureiro, não é... Esse estilo clássico, jornada do herói, não tem nada a ver com isso. Aquele herói que realmente não quer sair de casa, que é empurrado na situação. Não, ele vai à busca de aventura. Mas ele é um pouco ingênuo também, mas ele vai nessa busca de aventura. E ele encontra o outro personagem principal nesse primeiro conto, que é o Oludara, que é um africano iorubano, que é capturado na África. Os portugueses levam ele para o Brasil como escravo e ele se encontra em Salvador, que era a principal cidade daquela época. E nesse contexto, então, você mistura então alguns dos nossos mitos, dos nossos seres fantásticos, Saci Pererê, etc. Sim, sim. Esse primeiro livro, eles falam do Boitatá, tem a ver com parte da aventura e, como se vê na capa, também Saci Pererê aparece durante essa aventura, então assim já é uma introdução. Na verdade, principalmente eu escrevi primeiro para o mercado norte-americano, então Saci Pererê para eles é uma coisa completamente diferente. Aqui, claro, todo mundo conhece Saci Pererê, mas ao longo da série vão entrar muito mais séries daquela época. E lá como é que eles acham que você criou o personagem, o Saci? Como é que... Sim, algumas pessoas me perguntam, como é que tu inventou esse personagem, o Saci? E eu tenho que falar, não, é do folclore, eu explico no website bastante sobre o folclore. Pois é, tem um site, né, que você a gente pode acessar e conhecer os personagens, é www.eamb.org. org, isso. E tem uma versão em português, tem versão em inglês, que é original, e a versão em português, tem uma bandeira do Brasil. E o livro está aí nas livrarias? O livro está nas livrarias. E está disponível pela internet, está pela Devir ou outros lugares. Eu tenho, se entrar no meu website, pode encontrar vários lugares. Quando é a entrega do prêmio? Vai ser em Washington, D.C., vai ser em maio. Então até lá essa é a expectativa, né? Olha, sinceramente eu não tenho muita expectativa para ganhar, porque tem 7 pessoas na categoria. Ainda é um prêmio altamente difícil de ganhar, mas ser finalista já é uma grande honra para mim. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Até o maio, quem sabe, né? Até o maio, muito obrigado. Bom, a gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco com outras dicas culturais.